Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês com o nosso Pode Sanear, o podcast da ABS Rio de Janeiro, ABS Rio. Estamos hoje aqui com a presença ilustre que mais uma vez abrilhanta nosso ato, né? O nosso podcast. Quando eu digo mais uma vez, porque ele está sempre presente. É a pessoa onipresente. Então, tem toda essa característica, tem toda essa qualidade, tem todo um passado, uma história dentro da engenharia sanitária brasileira, da engenharia sanitária no Rio de Janeiro, da onde tem origem. Foi engenheiro da SEDAI por muito tempo, ocupou diversos cargos, foi diretor da ABS Nacional, participou aí de uma série de posições e cargos ao longo da trajetória. E eu não vou entrar no mérito, eu não vou nem dizer isso, eu vou pedir que ele se apresente e coloque para a gente um pouco dessa trajetória tão brilhante que deixa a gente tão contente de ter você aqui hoje. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, podcast da ABS Rio. ABS, que é uma entidade que eu tenho uma estima muito grande, um respeito. Eu fiz parte, num determinado momento da minha vida, não só da ABS Rio, também da ABS Nacional, chegando até ao cargo de presidente nacional. Eu também fui vice-presidente da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental. Vice-presidente da região 5, que pegava Brasil, Chile... A IDES, né? Da IDES. Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e... Está faltando um. Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai. Não, é isso mesmo, né? Argentina? Argentina. Portanto, foi também uma experiência muito interessante, né, ter participado da Associação Interamericana. Tem histórias aí, né? O congresso da IDES foi em Cuba e o presidente da IDES era americano. Eita! Mas era um americano, gente muito boa, né? E o congresso foi em Cuba e nós fomos muito bem recepcionados em Cuba e tal. Mas eu também sempre militei no Sindicato dos Engenheiros. Enquanto engenheiro da SEDAI, eu me lembro que o Sindicato dos Engenheiros, com o Bittar, com o Jorge Bittar e um grupo de jovens engenheiros naquela ocasião, em 1980, esse grupo disputou a eleição para o Sindicato dos Engenheiros e venceu. Eu não estava na diretoria do sindicato, mas fazia parte do grupo. E a gente, então, tinha uma... Essa aí é uma outra história que precisa ser contada, que é muito legal, muito interessante, porque naquela época, 1980, o Brasil ainda vivia sob o domínio da ditadura militar, não é? E, para você ter uma ideia, a posse nossa no Sindicato dos Engenheiros, no Clube de Engenharia, foi cercada de alguns cuidados, né? O pessoal da polícia pediu o nome de cada um, aquelas coisas, para poder... Então, são histórias assim interessantes. E o Bittar foi o responsável, dentro do Sindicato dos Engenheiros, pela transformação do sindicato, né, com o apoio de todos nós. Um belo trabalho, né? Fez um belo trabalho. E depois ele ingressou na política no Rio, no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, foi fundado o Partido dos Trabalhadores, em 1982. Bittar saiu candidato e depois virou deputado pelo PT do Rio. Ele foi deputado por vários mandatos, e foi candidato a governador, foi candidato a prefeito também. Enfim, foram momentos assim, bastante interessantes. E eu sempre fui convidado pelo Bittar, na época que ele foi candidato a prefeito, candidato a governador, para cuidar da área de saneamento da proposta de governo dele. Isso também, para mim, foi uma honra muito grande, porque a gente tem que estar com a
se aprofundando em cada coisa do saneamento, para a gente não fazer propostas que pudessem realmente interessar a população, enfim. O Bittar não ganhou nem para governador, nem para prefeito, mas foram momentos ricos e de muito debate, de muita... Mas é isso. Agora, a minha trajetória toda foi dentro da SEDAI, né? A SEDAI é que eu construí a minha vida toda profissional, chegando a ser convidado no primeiro governo Lula pelo Olívio Dutra, ministro das Cidades, para ser o diretor nacional de água e esgoto, que foi para mim também uma honra muito grande. E eu lembro disso. Eu pude conhecer o Brasil inteiro de ponta cabeça junto com o Olívio. Foi uma época em que nós também tivemos que ousar muito, porque havia uma determinação, uma orientação do governo Fernando Henrique Cardoso de privatizar o setor de saneamento brasileiro, e nós éramos contra. Somos contra até hoje. E, portanto, ele fechou tudo para o setor público brasileiro e deixou uma porta aberta para as licitações internacionais, que ele esperava privatizar por aí, trazendo os licitantes internacionais para a privatização. Ele não conseguiu privatizar por conta da própria situação do saneamento, onde a titularidade é municipal desde a primeira Constituição, né? Na Constituição de 88 isso foi muito bem referendado. O artigo 5º, inciso 30 da Constituição diz que o titular dos serviços de interesse local é o município. Então, água, esgoto, lixo, drenagem, saneamento de um modo geral, o titular é o município. E o Olívio Dutra, ele tinha uma característica muito interessante, que ele fundou no Rio Grande do Sul o orçamento participativo. E ele tinha uma vontade muito grande que isso extrapolasse para o plano federal, que era muito difícil. Então, nós bolamos as conferências das cidades. O ministério era o Ministério das Cidades, então nós fizemos as conferências municipais, as conferências estaduais, culminando com a Conferência Nacional das Cidades. Também foi outro momento muito interessante, que eu participei ativamente desse processo todo. Você tem uma história, né? É por isso que eu disse no cenário nacional. Você tem uma história nisso, o que só faz a gente mostrar para os associados da ABS e os que não são associados também, que nos veem, o que é que a gente procura fazer quando a gente cria ou recupera o podcast, porque ele já existia e parou. Quando a gente recupera, trazendo pessoas que possam contar a história do saneamento, dizer o que houve, como você fez agora e como você está fazendo, né? É realmente acho que uma aula de história que se dá, a história do saneamento, quando pessoas como você estão aqui podem dizer desses fatos, podem contar a sua experiência. Isso vale muito para os jovens também, que nos veem, porque nós temos o Jovens Profissionais de Saneamento, que é um programa que está dentro da ABS hoje, que você deve conhecer, com certeza, e que explodiu dentro da ABS Rio, né? Hoje a gente tem 340 inscritos lá. Então, esses jovens que participam e veem o podcast precisam entender isso e participar disso, porque fazer saneamento hoje não é simplesmente chegar e ficar olhando nos aparelhos, na tela. Fazer saneamento hoje é conhecer a história também, né? E você, como presidente do Sindicato dos Engenheiros, você tem uma gama de categorias, não é só engenheiros trabalhando dentro do sindicato, né? E aí eu queria que você ficasse aí bem à vontade para dizer como é que o sindicato age, como é que ele faz com essa diversidade aí de categorias. Como é que é feito isso? Bom, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma história muito bonita. Ele foi fundado em 1931, em setembro de 31. E ele foi o primeiro sindicato de engenheiros do Brasil. Ele, na sua fundação,
ele era Sindicato dos Engenheiros do Brasil. Depois foram surgindo sindicatos em outros estados, e aí ele virou Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. E a sua composição é também muito diversificada. A gente atende prioritariamente aos engenheiros, às engenheiras, mas atendemos também aos geólogos, aos físicos, aos geógrafos, aos profissionais das geociências, Sim. de modo geral, podem se filiar ao sindicato. O sindicato ele tem uma característica que ele pode, por exemplo, outro dia me ligou um amigo nosso e falou, poxa, Clóvis, o sindicato, a ação do FGTS, eu falei, nós estamos entrando com uma ação, o Sindicato dos Engenheiros, em nome de todos os engenheiros do Estado, que nós representamos, todos, e nós estamos entrando com uma ação para tentar recuperar essa história do FGTS. Se a gente lograr êxito, a gente vai convidar os engenheiros para vir aqui ganhar um dinheiro, pegar a sua... Muita gente nem sequer sabe que nós estamos fazendo isso, né? Porque é uma ação inominada, mas é uma ação coletiva em nome dos engenheiros e engenheiras do Estado do Rio de Janeiro. Importante na defesa dos engenheiros, né? E dos outros também. Portanto, o sindicato ele tem uma atuação na área corporativa, em defesa dos engenheiros, das engenheiras, da engenharia nacional, não é? Lutando por melhores salários, melhores condições de trabalho para o engenheiro, enfim, a luta, eu diria, mais direta, mais cotidiana. Mas a gente tem uma luta também importante, que é a proposta do sindicato de contribuir, porque nós somos técnicos, sabe, nas mais variadas especialidades, e nós temos o dever de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, com propostas. Nós estamos, para você ter uma ideia, fazendo neste momento no sindicato um ciclo de seminários, um forno está para sair, onde nós vamos fazer 10 seminários da área de infraestrutura para discutir modal de rodoviário, ferroviário. Por exemplo, a navegação de cabotagem foi praticamente terminada no Brasil. Então, vamos discutir tudo isso. Vamos discutir saneamento, vamos discutir habitação, vamos discutir petróleo e gás, enfim, tem são 10 seminários, né, na área de infraestrutura, e que vai dar o que falar, porque nós vamos, no final, né, de cada seminário, nós vamos tirar proposta para encaminhar para o governo, como contribuição do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Legal, manda para a gente para a gente divulgar também, para a gente ajudar. Perfeitamente. Tá? Manda para a gente. Isso é uma coisa que vai dar o que falar, eu não tenho dúvida disso. Legal. Isso é bom. Diz uma coisa, você disse aí do papel e do que você está pretendendo com esses seminários a nível de Rio de Janeiro. E a nível nacional, o que você vê, como é que você vê a engenharia incluída nesse desenvolvimento que esse país está tendo já há alguns anos, né? Eu acho que o Brasil se desenvolve bastante, o engenheiro tem um papel aí que eu queria que você colocasse. Tem uma frase do Francis Bogossian, que é o presidente do Clube de Engenharia, muito interessante, que ele diz que não há desenvolvimento sem engenharia e não há engenharia sem desenvolvimento. Então, verdade. Ele foi muito feliz nessa frase. Portanto, nós estamos aí muito, eu diria, na expectativa das coisas avançarem bastante. O retorno do PAC, o retorno das obras, vai ter recursos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Eu também tive, Renato, o prazer de presidir a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, que abrange o Brasil. A federação pega o país todo. Pega o país todo. E foi uma oportunidade para mim também muito interessante para conhecer outras realidades, conhecer
O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então a gente tem que respeitar as idiosincrasias de cada área, de cada região. A gente, às vezes, está acostumado aqui no Rio de Janeiro, mas você vai para Salvador, a realidade é outra. Você vai para Totalmente diferente. você vai para outro estado da federação que a coisa não é igual aqui. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e, sobretudo, muito respeito a essa nova a forma de cada um ser, a forma de cada um trabalhar, a forma de cada um se colocar para contribuir para o crescimento do nosso país. Com certeza, com certeza. Realmente, a gente tem que pensar nisso com muita calma, né? Como é que esse desenvolvimento tem que acontecer? Porque é tanta dificuldade que a gente vê nesse país afora. Esses estados um pouco mais distantes, que você chega e você só tem a capital, o resto é tudo largado, jogado. Mas faz parte do processo. Vamos lá, agora me ensina um pouco. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de SEDAI, embora a gente nunca tenha tido prazer de trabalhar juntos, né? Sempre meio em paralelo, mas sempre pensando no objetivo maior, que era o desenvolvimento da SEDAI, o sucesso da SEDAI, e acho que a gente alcançou dentro da nossa fase, né? Mas diz para mim, como é que foi essa tua situação, embora a gente tenha o mesmo tempo de SEDAI, você tem mais tempo do que eu na ABS. Sim. Né? Então me ensina um pouco, porque tu tem mais experiência, você pegou uma transformação da ABS, que era uma ABS voltado para uma determinada área, um determinado desenvolvimento, e que vocês deram, na época, um tiro, uma sacudidela forte lá, e a ABS tomou outro rumo, e é o rumo que vem trazendo. Como é que você pode dizer alguma coisa para a gente a nível do que a gente está fazendo hoje, que a gente pretende, o que você acha que a gente devia fazer e como é que você pegou aquilo lá? Então, eu, quando fui diretor do Viol, que foi o presidente nacional, último antes de mim, né? Depois eu sucedi o Viol, nós tínhamos por exemplo, o nosso congresso tinha uma exposição técnica muito, eu diria, simplória, sabe? Que eram apresentações das empresas de saneamento de cada estado, e tinha alguns fabricantes, notadamente aqueles mais próximos, a Tigre, a Sangoban, Mas que tinha botava... pouca inovação, né? Muito pouca inovação. E aí, nós, ao assumirmos a presidência da ABS, a primeira coisa que nós fizemos foi: nós temos que dar uma sacudida nessa roseira, sabe? E aí, por conta das nossas inserções internacionais, a ABS até hoje tem, por exemplo, ela promove o Silubesa, que é o Simpósio Luso-Brasileiro, com os portugueses, e o Cibesa, que é o Simpósio Ítalo-Brasileiro, com os italianos. Isso. E naquela época isso estava nascendo, né? E o pessoal ainda meio desconfiado, e a gente cultivou muito isso, mostramos não só para os italianos quanto para os portugueses o nosso interesse em fortalecer essa parceria, em fazer esse intercâmbio acontecer realmente. E nós também, paralelamente a isso, fizemos contatos com muitas empresas internacionais na área de saneamento. E convidamos todo mundo para a FITABS, que nós inauguramos a primeira feira internacional de saneamento, no Congresso de Salvador, que foi o Congresso da Transformação da ABS, eu diria. Foi um congresso espetacular, um congresso que teve uma participação grande. Os congressos da ABS são muito concorridos. E agora cada vez mais num crescente em função daquilo que foi feito naquela época, porque Sim. não mudou muita forma. Não, eles mantiveram a feira cada vez maior. se fortaleceu cada vez mais, e hoje ela é eu acho que eu não tenho dúvida de afirmar que o Congresso da ABS é o maior evento do setor de saneamento brasileiro. Sem nenhuma dúvida. Tem a SEMAI.
Eu fui muito ousado nesse aspecto, porque a ABS e a SEMAI não se bicavam, sabe? A ABS, a SEMAI é a Associação das Empresas Municipais. Aí aconteceu o congresso da SEMAI, eu falei, eu vou ao congresso, como presidente da ABS, eu vou a esse congresso. E fui ao congresso da SEMAI, em Uberlândia. Aí cheguei no congresso, o presidente da SEMAI viu que eu cheguei, ele estava formando a mesa, me convida para a mesa, eu fui para a mesa. Aí a menina vem e me pergunta, o senhor quer falar? Eu falei, só vim aqui para isso. eu quero falar assim e tal. E aí eu fiz um discurso conclamando a SEMAI para a unidade. Eu falava, olha, não tem por que a gente brigar, a gente tem que estar juntos, sabe? A SEMAI representava, e representa, eu acho que até hoje, cerca de 2.000 municípios. É muita coisa. Eu não sabia que naquela época não se bicava. Não se bicava. E aí eu fui aplaudidíssimo, né, pelo meu discurso. Eu falei, olha, e eu queria aqui, eu sou o presidente nacional da ABS, e eu queria dizer para vocês que eu sou municipalista. Convicto, porque a Constituição, eu resgato a Constituição dizendo que a titularidade é municipal. E as empresas estaduais, que eu tenho o maior orgulho de pertencer a uma, que é a Companhia do Rio de Janeiro, a gente sempre respeitou o município, porque nós temos um contrato com o município, um convênio assinado para que a gente possa prestar serviços no município. E tem municípios no Rio de Janeiro que não quiseram assinar o nosso convênio. Né? E nós respeitamos isso. Portanto, não tem que brigar, a gente tem que estar juntos, buscando o mesmo objetivo, que é a universalização do saneamento no Brasil. Eu acho que esse é o nosso objetivo maior e para isso nós temos que brigar e lutar juntos. A SEMAI, ela tinha uma dificuldade grande, porque quando as empresas estaduais foram criadas, eles vedaram, o governo era da ditadura, e foi vedado para os municípios, ou eles se conveniavam com a empresa estadual, ou eles não tinham acesso aos recursos do governo federal. Sim. Isso foi muito cruel com eles. Depois, na redemocratização, isso caiu. Em 85, isso caiu. Né? E os municípios passaram também a ter acesso aos recursos federais. Mas, então, isso era o nó górdio para eles. Né? E aí a ABS representava as empresas estaduais. Então, para eles, a ABS, eles não consideravam a ABS parceira em nada. E a partir desse encontro que eu fui em Uberlândia, eu nunca mais faltei aos encontros, às assembleias, aos congressos da SEMAI, e a SEMAI passou a frequentar os congressos da ABS pela porta da frente, convidada para a principal mesa do congresso, enfim, a convite feito por mim. Eu fiz 2 congressos, presidi 2 congressos, o Congresso da Bahia... Você ficou 2 gestões, né? Fiquei 2 gestões. O Congresso da Bahia e o Congresso de Foz do Iguaçu. Foram 2 congressos. O de Foz do Iguaçu também, nós vendemos a feira inteira, não deu para quem quis. No final tinha gente querendo, nós tivemos que abrir lá do lado de fora umas coisas lá para o pessoal mostrar equipamentos novos e tal. E foi, portanto, e isso acabou dando um salto de qualidade muito grande na ABS, porque nós começamos a ter recursos, né, financeiros para poder melhorar cada vez mais a nossa entidade. E aí a ABS cresceu realmente. Né? A ABS cresceu, e a ABS tinha permanentemente ela ingressava também à AIDS, ela tinha assento permanente na Associação Interamericana, e um assento importante, porque na Associação Interamericana os países a maioria são países muito menos estruturados que a gente. Né? É verdade. E tinha lá os Estados Unidos, tem os Estados Unidos que tem a sua estrutura,
Argentina, o Chile, mas os demais são bem pequenos, inclusive da América Central. A gente acabava ajudando esses países, né, a ABS, de alguma forma, com cursos, enfim. A ABS tem uma carteira, e tem até hoje, uma carteira de cursos muito interessante. Muito boa. Muito boa. A gente está tentando recuperar. Com a pandemia, houve um problema sério, né? Até de acomodação, de interesses, de como fazer, se faz online, se vai. Deu uma mexida grande com isso. Nós estamos tentando recuperar agora também. Ano passado até fizemos alguns, mas você sente que ainda existe uma indefinição, porque antes você tinha tudo presencial. Aí com a pandemia, tudo online. Né? E de repente começaram a mesclar. E hoje está mesclado, mas você não sabe, você não tem o tom mais para que lado. E aí fica difícil, porque às vezes você faz um curso e pensa que vai agradar porque você está mesclando e dando oportunidade, e as pessoas querem presencial. Aconteceu com a gente ano passado. Aí você tem que dar uma mexida em tudo. Meio complicado, mas vai por aí. A ABS tinha uma linha editorial também muito interessante. Né? Mas os cursos eram muito fortes, né? Eram muito fortes. E os livros também, também. Muito interessante. Hoje se diminuiu, os livros, a edição diminuiu. A gente até estimula, mas é muito pouca gente escrevendo. A gente sente isso. Os que escreviam mais, que tinham mais capacidade de escrever, capacidade técnica, e mesclar isso, se cansaram, né? Renato, num outro momento da minha vida, eu fui subsecretário de Estado de Saneamento no Rio de Janeiro. Eu sei. E tem uma passagem interessante nessa minha estada na secretaria, que eu procurei o FRJ na época e fizemos com a UFRJ um convênio da secretaria com a UFRJ, com a área de saneamento, que os formandos da universidade, da área de saneamento, ao invés deles trabalharem em um projeto de fim de curso, um projeto fictício, nós propusemos que eles fizessem projetos colados na realidade, para um município ou outro município. Por exemplo, nós acabamos fazendo um projeto de resíduos sólidos para Magé, fizemos um projeto de esgotamento sanitário para São Gonçalo, com uma parte de São Gonçalo. Isso, para os garotos, foi muito interessante. O município se interessou, o município dava todo o apoio. Nós entramos para, eu diria, como agente catalisador, né, para fazer a coisa acontecer. E a universidade adorou, porque os garotos tinham trabalho concreto e contribuição concreta, e o trabalho de fim de curso dele não era um trabalho qualquer, era um trabalho colado na realidade e com contribuição para o município. Entendeu? O município, para a sociedade toda, né? Foi um negócio. Eu estou até para. Legal isso. Eu agora. Eu estou até procurando a Cláudia Morgado, que é a diretora da Escola de Engenharia, para conversar, e também com o Rodrigues, que é o diretor da Escola de Engenharia da Fluminense. A minha ideia é tentar resgatar esse processo, ver se eles têm interesse nisso e tal, e a gente buscar algumas prefeituras que tenham carência em alguma área e que se interessem. Tomara que você consiga. Legal. Eu estou buscando isso nesse momento, como sindicato dos engenheiros. Tomara. Doutor, vamos entrar aqui num tema quente. Vamos. Eu acho que todos os temas têm sido quentes, né? Pelo menos o que nós estamos discutindo aqui, eu acho que é uma coisa que é de interesse de toda a nossa categoria. Mas vamos falar de privatização. Sim. Temos aí a privatização da SEDAI, que, na verdade, é uma privatização que é concessão, mas não deixa de ser, esses processos acabam se misturando. Mas contrataram as concessionárias, botaram aí para operar. A SEDAI ainda continuou distribuindo em alguns lugares, né? Ficou com a produção, um modelo novo. Como é que você vê esse assunto privatização, naquilo que se fez, naquilo que está se procurando fazer?
Ano passado, só para fazer um parênteses, nós tivemos o Saneia Rio, que é um evento que nós criamos já, quando eu entrei já tinha sido realizado um, na época eu era diretor e a gente trabalhou no início do processo. Tivemos 1, 2, 3, esse foi o terceiro, e esse terceiro tratou das concessões. Não sei se você teve acompanhamento disso, mas nós conseguimos levar todas as concessionárias, conseguimos levar a sociedade, o meio acadêmico. Foi muito legal, porque tinham diversas opiniões e a gente fechou falando sobre tarifa, que foi a hora mais quente. Mas tem todo um processo naquilo ali, porque eles tinham uma das mesas que falava sobre o início do processo, falava sobre o meio e falava sobre as propostas. E aí vinha fechando a parte de tarifa. Era um modelo, é um modelo. Agora está se trabalhando aí, não se sabe ainda em que, porque para mim a ideia, os objetivos, eles são obscuros ainda, porque quando você fala em fazer um IPO, abrir as ações, em fazer a privatização ou a concessão do Guandu única exclusivamente, e contrata-se uma empresa, porque você não tem ideia do que você quer. Contrata-se uma empresa para fazer todo esse processo. Ou você tem ideia e está contratando uma empresa para dar forma naquilo que você quer. É complicado, mas a gente sabe mais ou menos como é que funciona. E me preocupa muito quando a gente tem essa gama de recursos que entra nesse processo, que é o resultado final, e que isso é utilizado pelo governo, como foi utilizado a última vez. Me preocupa muito isso. Esse assunto de privatização, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre privatização, simplesmente pensando, nós não, eles, né? Simplesmente pensando no recurso financeiro, que eu acho que esse é o objetivo maior. É uma opinião, estou colocando para você só para a gente traçar aí algumas coisas, algumas... Bom, Renato, eu sou conhecido e carimbado como um cara contra a privatização do setor de saneamento brasileiro. Pra você ter uma ideia, eu fui convidado pelo deputado Joséildo Ramos, que era, à época, ele era o coordenador de uma comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, que ia haver na Assembleia Legislativa de Tocantins uma apresentação do deputado relator do projeto de lei que acabou virando a Lei 14.026, e ele queria que eu fosse debater com o deputado lá. E eu fui. Deputado Geninho, de São Paulo. E o deputado Geninho começou a conversa dele desancando o saneamento brasileiro, dizendo que o Brasil era um país que envergonhava todo mundo, e falou um monte de barbaridades. É fácil falar, né? Mas aí eu comecei dizendo para ele o seguinte: deputado, qual é a sua idade, deputado? Aí ele falou, eu tenho 40 anos. Eu falei, quando o senhor nasceu, eu já fazia saneamento no Brasil. E eu queria lhe dizer que eu tenho, ao contrário do senhor, o maior orgulho de ser sanitarista aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque cerca de 90% da área urbana brasileira é atendida com água. Nós temos uma deficiência grande na área de esgotamento sanitário, mas é natural isso. Porque nós tínhamos um déficit grande na área de água. Então, a água ela é a primeira prioridade da população. Né? E, então, o senhor dizer que o saneamento brasileiro é uma vergonha, não é uma vergonha, o senhor está enganado. Aí fui mostrando para ele os números e tal, e ele, no final, falou assim, você me derrubou. Eu falei, não, eu não tenho intenção de derrubar ninguém aqui, eu estou trazendo números concretos saneamento. Mas a gente não pode concordar com o que falam. Né? Exatamente. Simplesmente porque falam por falar. Mas ele falou, e aí eu dei uma cutucada nele, mais assim, porque ele foi prefeito da cidade dele e não privatizou lá. Eu falei, por que o senhor não privatizou a sua cidade quando o senhor foi prefeito? Ele, não, porque lá funcionava tudo. Eu falei, então o senhor concorda que a empresa pública também funciona?
Porque hoje a empresa pública no Brasil estão querendo desmoralizar a empresa pública. E a gente não concorda com isso. E aí eu falei para ele, olha, o mundo inteiro que privatizou, que ousou privatizar, está recuando. Até hoje, né? Até hoje. E aí essa discussão bateu com o cara da BRK, que fez a privatização lá de Tocantins, que estava presente no debate. Ele me fez um questionamento, eu falei, olha aqui, o presidente, a BRK, quando privatizou aqui, disse que ia levar o filé mignon, mas ia levar o osso também. 1 ano depois, 2 anos, melhor dizendo, depois de privatizado aqui, o senhor devolveu para o Estado cerca de 30 municípios que eram deficitários. Por que o senhor fez isso? Porque a minha empresa não é uma empresa de filantropia. Ele me respondeu. Sabe lá o que é isso? A plateia caiu em cima dele. Lógico. A plateia caiu em cima dele. Então, eu tenho hoje assim, a seguinte convicção. O Brasil, quem não tem água no Brasil é a população pobre. Os moradores de favela. Muita favela está atendida, a população inclusive. Muito pobre, eu diria. Os moradores... Se você me permite, eu acho que o pobre até tem. O muito pobre é que não tem. Os moradores da área periurbana, das áreas rurais, também têm dificuldade. Agora, mesmo o esgotamento sanitário, vamos pegar o caso da Baixada Fluminense, que a gente conhece bem. Eu sou filho de Nova Iguaçu. Conheço a Baixada com uma palma da mão. Somos vizinhos desde pequenininho. Então, o que acontece? Se você perguntar, por exemplo, ao morador de Nova Iguaçu, de Caxias e tal, o esgotamento dele está resolvido. Fossa, filtro, fossa, sumidouro, ele aperta a descarga, a desgraça vai embora. Não é? Aí, a empresa privada agora quer dizer, não, vamos fazer coleta em tempo seco, vamos dobrar a sua conta de água, porque o meio ambiente, que nós vamos recolher, fazer um coletor de cintura para levar o efluente para a estação de tratamento, não sei o que e tal, e eu vou dobrar a sua conta de água. O cara vai dizer para ele, olha, o meu esgoto está resolvido, meu amigo. Quem tem que cuidar do meio ambiente é o governo. Isso vai dar muito o que falar ainda na Baixada Fluminense. Eu tenho absoluta certeza disso. Então, a privatização que foi feita no Rio de Janeiro, foi feita, na verdade, começou em Alagoas, com a Casal, que foi a mesma modelagem. Eles atropelaram os municípios, eles rasgaram a Constituição. Pra você ter uma ideia, no caso do Rio de Janeiro, eles pegaram o município do Rio, dividiram em 4 blocos a revelia do município. Não existe lei autorizativa municipal. O legislativo municipal não foi ouvido. O município não foi ouvido na época. O prefeito era o Crivella. O Crivella chegou a ingressar com uma ação judicial, questionando tudo isso, mas retirou tudo por interesses aí inconfessáveis, né, enfim. Mas o fato concreto é que eu ainda vejo que a situação da privatização, não só aqui no Rio de Janeiro, privatizaram o São Paulo agora, vai acontecer para mim a mesmíssima coisa. Na verdade, tanto no Rio quanto em São Paulo, eles pegaram quase tudo pronto, a menos da área de esgotamento. Né? Como eu falei, tem falta d'água? Tem. A população muito pobre, como você colocou, e que não interessa a iniciativa privada. Porque ela não resiste, essa população, ao estudo mais empírico de viabilidade econômico-financeira. Não resiste. Eu também acho. Portanto, eu não sei, eu tenho comigo que o tempo nada melhor do que um dia atrás do outro, né, para a gente ver o que vai acontecer. Na situação atual, eles estão
aí com a ideia de privatizar o Guandu. Eu acho um descalabro isso, como já tinha sido contra. Porque, na verdade, o governador do Rio de Janeiro ele se utilizou de uma definição do Supremo Tribunal Federal com os serviços de interesse comum na região metropolitana e avocou para o Estado, porque disse que aí eu me lembro que o senador Josafá Marinho ele teve a ideia brilhante de definir que nas regiões metropolitanas a titularidade é compartilhada entre o Estado e os municípios integrantes da região metropolitana. Sim. Nos serviços de interesse comum. Serviço de interesse local, a titularidade continua municipal. Ou seja, a distribuição de água, a coleta e o transporte dos esgotos, o tratamento, o destino final dos esgotos, enfim. Mas ele avocou para o Estado e privatizou. E aí tem até uma nuance muito interessante, que é a seguinte: quando ele privatizou, dizendo que ele era o titular, o Estado, a Alerj faz uma lei para barrar o leilão da SEDAI. E aí ele diz que a Alerj não tinha competência para falar sobre isso, porque a titularidade era municipal. Isso aí. Quando era... Interessa, né? Interesse dele... Não vai para lá... Pois é. Então, eu estou achando que nós vamos ainda caminhar muita coisa. Nessa área comercial, eu me lembro que a SEDAI, quando tinha um vazamento interno na residência, e a área comercial da SEDAI era procurada, o que a SEDAI fazia? Ela anulava a conta quando constatava um vazamento interno grande, pegava as 3 últimas contas antes da conta disparar, fazia uma média e cobrava pela média. Isso aí. Hoje não, hoje eles cobram e cobram para valer. Não é tem uma loucura. Não tem perreps. A quantidade de reclamações que a gente tem é muito grande. Na própria RAB chega. O que chega de reclamação para a gente também é uma loucura. Portanto, eu sou contra a privatização, sou contra porque acho que água é vida, água não é mercadoria e eu acredito que num futuro muito próximo nós vamos ter aí uma modificação dessa situação. Sou contra, não sei, a entrega da produção de água, para mim, vai ser um descalabro, vai ser um negócio muito ruim para a população do Rio de Janeiro e nós vamos ter aí consequências graves, com tarifas aumentadas, enfim. Eu tenho, assim, muita preocupação e nós vamos lutar muito e eu estou junto com os demais sindicatos, estou junto com aqueles que defendem a empresa pública, a SEDAI pública, e acho que a SEDAI, não estou aqui dizendo que a SEDAI não precisa ser melhorada, a gente acredita que o ideal é um intangível, né? A gente tem que perseguir o ideal a cada dia, a empresa precisa melhorar, né? Mas precisa ter gente na SEDAI comprometida, que seja do ramo. Não adianta pegar um aventureiro e botar lá que o cara não sabe nem aonde fica a estação de tratamento do Guandu. Portanto, creio que tem que ter gente séria, gente comprometida, gente do ramo para cuidar da água do Rio de Janeiro. Isso que você disse se resume para mim no quadro que a gente teve. Nesses 6 anos do atual governador, 6 anos já? Sim. 5, né? Nesses 5 anos, agora vai completar o 6º, nesses 5 anos do atual governador, nós tivemos 4 ou 5 presidentes, daria para a gente enumerar aqui, passando por esse processo de gestão da empresa. Não há condição disso fluir. Quer dizer, teve alguns do setor, sim, mas 2 ou 3 que não são. E aí entra, quer dizer, independente do sucesso de cada um, da gestão de cada um, você sente que não tem gente do ramo, você sente que o período é muito curto, para que você faça alguma coisa, você dê continuidade. Parece que há um interesse maior em quebrar a gestão para que as coisas possam fluir de acordo com os interesses do governo. Eu sou contra a privatização e sou muito mais contra a forma como está sendo feita. Sim. Porque é uma loucura o que a gente vê. Eu realmente, eu passei por um processo nesse período também, em que eu peguei um banco
o banco entrando para fazer o edital a toque de caixa. Quando eu peguei, o edital já estava quase pronto. E a gente começou a questionar coisas que não apareciam. Eu chamava o presidente do sindicato na época, Humberto, sindicato Sintissama. do Sintissama, chamava e conversava, Humberto, olha aqui, ó, isso. Está aqui o cardápio. Eu vou brigar aqui dentro, como eu posso brigar? Agora, se vocês não brigarem lá de fora, nessa linha, não funciona. Sim. Então, hoje eu posso dizer isso, que eu não tenho mais nada a ver com o processo, né? Mas é uma situação muito difícil, muito difícil. Eu fico muito preocupado com o que está acontecendo. Mas é isso que está aí. Doutor, foi uma aula. Opa, muito obrigado. Você foi muito mais atuante do que eu, principalmente junto aos meios sindicais, às associações. Eu entrei nisso um pouco depois. A gente passou épocas que subia no caminhão, brigava e tal, aquelas coisas todas, né? Mas você foi muito mais atuante. Então você traz muito mais sabedoria nesse processo, muito mais experiência, empresta para a gente essa experiência e coloca para os nossos associados aí, os nossos ouvintes, nossos participantes de todo esse processo que tem interesse, coloca para eles aí uma experiência de 50 anos nesse processo, né? É muito legal, é muito legal. Doutor, o papo tá bom, se bobear a gente vai embora. É verdade. Mas a gente vai ter que marcar um outro dia para conversar mais alguma coisa, vamos conversar de resíduo sólido. Aí a gente combina, ó, agora não entra mais água e esgoto, agora é só resíduo sólido, só drenagem. Mas vamos combinar. Foi um prazer ter você aqui. Prazer muito grande. E você fica aí à vontade, se quiser falar de mais algum assunto, para fazer o teu encerramento. Sim, Renato, eu só queria, para encerrar, agradecer aí mais uma vez o convite da ABS, dizer que também eu estou à disposição lá no sindicato, o sindicato está à disposição, nós precisamos nos encontrar mais vezes, precisamos fortalecer cada vez mais esses laços. Creio que temos muito o que conversar e muito o que avançar com um processo democrático, um processo de luta contra a privatização do setor de saneamento brasileiro. O Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância nacional. Não é? Continua sendo. E a gente brigando para que seja mais. E, portanto, eu tenho absoluta certeza que as lutas que nós desenvolvemos aqui, elas têm uma repercussão muito grande. Portanto, a luta continua e nós vamos lutar contra a privatização do Guandu. É o nosso próximo embate, é o embate da ordem do dia. É o da hora. É o da hora. Muito obrigado, então. Ok, doutor. Obrigado. Gente, um abraço. Foi um prazer estar com vocês. Continuem perseguindo o nosso podcast, que a gente precisa cada vez mais da participação de vocês, das respostas de vocês, dos questionamentos para que a gente possa melhorar. Grande abraço.